Seja bem-vindo à 13ª aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Hoje, o capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster, da adoção. E neste capítulo, alguns assuntos que veremos. O que é a adoção? Também veremos qual a diferença entre Cristo ser o unigênito e ele também ser chamado de primogênito, né? Qual a diferença dessas duas palavras? E quais os benefícios da adoção? Então, vamos lá. O capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster, ele tem apenas um parágrafo. E diz o seguinte: a todos os que são justificados, Deus se digna a fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, são habilitados a clamar Abba, Pai, são tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. A justificação, ela traz consigo outras graças, outras bem-aventuranças, né? A primeira, a que veremos agora, é o que é a adoção, né? A adoção é uma das graças, uma das bênçãos que acompanha a justificação. Então, em primeiro lugar, nós vemos aí que ela é uma graça outorgada por Cristo, nos permitindo entrar na família de Deus. A confissão, repetindo o que ela diz, a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos filhos de Deus. Bem, então, vamos lá. A adoção, ela é uma das graças, isto é, uma das bênçãos que não merecemos receber da parte de Deus, assim como a justificação. Na justificação, Deus nos declarou justos de acordo com a justiça de Jesus Cristo. Ele nos revestiu com a justiça de Jesus Cristo. Na adoção, Deus nos faz participantes da sua família, recebendo-nos como filhos por meio de Jesus Cristo, seu único Filho. Né? Neste ponto é importante a gente fazer aqui uma distinção entre as palavras unigênito e primogênito. Né? Jesus Cristo é os dois. Então, ao mesmo tempo que ele é chamado de unigênito de Deus, ele também é chamado de primogênito entre os irmãos. Bem, a palavra unigênito, no grego monogenes, significa mono, genes, vem geração, né? É o único filho como gerado, né, pelo Pai. Né? Os catecismos, o credo apostólico, o credo niceno, por exemplo, ele fala de Jesus Cristo como eternamente gerado do Pai. Gerado do Pai, não gerado pelo Pai. Né? É gerado do Pai. Ele procede de Deus. Nós já vimos isso quando estudamos sobre a Santíssima Trindade. O sentido aqui de Cristo proceder da parte do Pai. Ele veio da parte de Deus. Pense aqui no caso de um casal que tem um filho natural, um filho de sangue, né? Fruto ali da união deles. E esse casal decide então adotar mais um filho. Os dois filhos são legítimos, né? Então, geralmente as pessoas dizem assim, fulano é filho adotivo, mas o ciclano é filho legítimo. O ciclano é legítimo e o adotivo e o outro é adotivo. Não, o adotivo também é legítimo, porque ele foi adotado conforme a lei, de acordo com a lei, então ele é legítimo. Né? O filho adotivo, ele não é gerado pelo casal, mas ele é adotado e recebe o mesmo tratamento que o filho natural recebe. Né? O filho natural, né, ele foi naturalmente gerado pelo casal, enquanto que o segundo filho passou a ser filho por força de um dispositivo legal que deu ao casal essa condição de recebê-lo, né, deu ao casal o poder de recebê-lo como seu filho, né, seu próprio filho. Ambos têm os mesmos direitos como filhos, ambos recebem o mesmo amor dos pais. Né?
Essa ilustração ela nos ajuda a entender, em partes, o que foi a adoção que Cristo nos proporcionou na família de Deus. Mas, como eu disse, em partes essa ilustração ajuda, mas ela não contempla toda a riqueza, todo o significado da nossa adoção, né? Primeiro porque nessa ilustração, o filho natural não decide nada sobre a adoção do outro irmão, né, do irmão adotivo, mas somente os pais tomam a decisão para a adoção do outro filho. Em nossa adoção na família de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele teve participação não só crucial, mas ele também decidiu com relação à nossa adoção, né? A participação dele foi decisiva, ele teve papel decisivo em nossa adoção. Ele não só fazendo a vontade, executando a vontade do Pai, como ele próprio, o Senhor Jesus, assim também o quis fazer. Nesse ponto eu peço para você rever a lição 9, no capítulo, a lição 9, capítulo 8, que trata sobre Cristo o mediador, né? Reveja aquela lição, ali nós trabalhamos muitas questões que são paralelas a essa que nós estamos vendo agora aqui sobre a adoção, tá ok? E ali na declaração da confissão de fé, as palavras em e por, está aí destacado em amarelo aí, né? Em e por seu único filho, né? Jesus Cristo. No caso, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, efetuando a nossa salvação, essas palavras apontam para o fato de que, assim como a justificação, nós não fizemos nada, não tivemos participação alguma, realizamos obra alguma para sermos justificados, da mesma forma na adoção, né? Nós também não temos qualquer merecimento na adoção que Cristo executou por nós, como um ato livre de sua vontade, né? Um ato da sua vontade livre, né? A vontade de Cristo era livre, é livre, e ele assim decidiu fazer, primeiramente por amor ao Pai, a fim de glorificá-lo, como o Deus misericordioso e salvador dos pecadores. Então, Cristo ele teve papel decisivo. Não foi somente Deus Pai que decidiu nos adotar. Cristo também participou dessa decisão e proporcionou a execução dessa adoção, ok? Não tínhamos o direito de ser recebidos na família de Deus, mas uma vez que fomos recebidos por Ele misericordiosamente, então recebemos todas as bênçãos reservadas para nós, as quais foram merecidas por Jesus. Por exemplo, a liberdade e os privilégios dos filhos de Deus, como diz aqui a confissão de fé. Tudo isso nós recebemos em Cristo Jesus. Em João 1, versículo 12, nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Romanos 8, 17, está escrito: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vejamos mais detalhadamente essas bênçãos. Então vejamos os benefícios da adoção. Quais são os benefícios da adoção? Nós vamos dividir aqui em dois grupos: os benefícios referentes à nova natureza, à regeneração, e os benefícios referentes à nova vida, à santificação. Vejamos lá. Referentes à nova natureza, à regeneração. A confissão de fé diz: tem sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, são habilitados a clamar Abba, Pai. Então esses são os benefícios referentes à nova natureza, à regeneração, à nova vida. A regeneração é a transformação da natureza, ou seja, do caráter, o coração da pessoa. Somente Deus pode fazer isso. Em Ezequiel 36, de 25 a 31, Deus prometeu o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e vós ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então observe que Deus promete aqui uma transformação no caráter do seu povo, daqueles que virão a ser recebidos como seus filhos. A regeneração do coração é obra de Deus. Aqueles que antes estavam mortos em seus delitos e pecados, totalmente avessos a Deus e em inimizade contra Ele, são vivificados espiritualmente pelo Espírito Santo através do seu lavar regenerador, conforme Tito 3, versículo 5. E passam então a ter um relacionamento profundo com Deus, relacionamento de pai e filhos, no qual eles, como diz Apocalipse 3:12, têm sobre si o nome dele, o nome de Deus sobre si, ou seja, eles são chamados de filhos de Deus. Eles também recebem o espírito de adoção, conforme Romanos 8:15, recebem permanentemente em seu coração o Espírito Santo, selando-os para o dia da volta de Cristo, conforme Efésios 1:13. Eles também têm acesso com ousadia ao trono da graça. Essa ousadia não quer dizer atrevimento, né? Não quer dizer falta de temor, não é isso não. Essa ousadia nos lembra que nos dias do Antigo Testamento, as pessoas não podiam se aproximar daquela parte mais interior do tabernáculo, que era chamada de Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, desculpa, para ministrar em favor do seu povo. O Santo dos Santos representava a presença de Deus para o seu povo. Era o trono de Deus ali, né? Representava o trono de Deus. Por isso, então, eles não podiam se aproximar ali do Santo dos Santos com o risco de morrerem. As pessoas tinham medo de se aproximar daquele lugar porque poderiam morrer por serem pecadoras. E Deus, sendo santo, poderia então fulminá-las com a sua glória. Cristo, por meio do seu sacrifício, nos concede livre acesso à presença de Deus, ao seu trono da graça. Não precisamos temer aproximar de Deus, nós não precisamos mais ter esse medo de nos aproximar de Deus, desde que estejamos certos e confiantes no sacrifício de Cristo por nós. Quem é filho de Deus pode aproximar-se de sua presença santa confiado no sacrifício e justiça de Cristo. E pode assim então fazer as suas orações a Deus e renderem a Ele todo louvor e adoração sem temer ser fulminado por Ele, como acontecia nos dias do Antigo Testamento. Outro benefício que a Confissão de Fé nos mostra, aí esses benefícios referentes à natureza, à nova natureza, é que os filhos de Deus são habilitados a clamar Abba, Pai, né? Chamar Deus de Pai, né? A palavra Abba no aramaico significa Pai. É muito mais do que uma forma de tratamento. É receber através de Cristo todas as bênçãos como herdeiros da sua glória, da glória de Deus. Não somos bastardos, nós temos um Pai. Mas também vemos que esses benefícios são referentes à nova vida que Deus nos deu. A confissão de fé
diz o seguinte: são tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Bem, aqui nós vemos os benefícios referentes à nova vida regenerada que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Todas essas bênçãos estão relacionadas ao tratar de Deus conosco, santificando-nos, preparando-nos para o dia em que estaremos com Ele em sua glória por toda a eternidade. E quais são esses benefícios? Eles são tratados com piedade, né? Mesmo regenerados, ainda continuamos pecadores. Nossos pecados são ofensivos a Deus. Contudo, por causa de Jesus, Deus não nos fulmina, Ele nos recebe em sua presença, como vimos agora há pouco. Nós somos recebidos no seu trono de graça. Antes, Ele tem misericórdia, ao invés de nos fulminar, Deus tem misericórdia de nós e nos conduz ao arrependimento e à reconciliação com Ele. Nós também somos protegidos. Lá em 1 João 5,18 está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, o maligno não lhe toca. Observe que Deus nos protege tanto dos nossos inimigos espirituais, né? Satanás e seus asseclas, como também de nós mesmos, do nosso pecado. Deus nos protege. A Bíblia também diz que nós somos providos por Deus. Deus sustenta os seus filhos em todos os aspectos de suas vidas. Eles sempre terão o necessário para viver e em sua graça eles têm tudo o que necessitam para viverem plenamente felizes e seguros. Isso não quer dizer que eles não passarão necessidades, não passarão por enfermidades, desemprego, necessidade de dinheiro, nada disso. É verdade, nós passamos por privações. Os servos de Deus estão sujeitos nessa vida a passar por todas as privações e provações, né? Mas nós não podemos esquecer que Deus sempre nos dará o necessário segundo o que Ele sabe ser necessário para nós e não segundo as nossas expectativas. Certa vez alguém disse que Deus prometeu dar-nos o pão de cada dia. O pudim Ele dá se Ele quiser, né? Então o pudim é extra. Então o necessário sempre teremos. Olhe para a sua vida. Você tem o necessário para viver. Deus não permite você viver sem o necessário. Mas o mais importante, o que você mais necessita, o que nós mais necessitamos é da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. E Ele assim nos provê com essa bendita graça, que é a salvação eterna. Também, outro benefício é que nós somos corrigidos por Ele como por um pai. Nunca, porém, abandonados, né? Ou seja, Deus disciplina a todos os pecadores, quer sejam crentes ou não. A diferença é que na disciplina aplicada aos crentes, Deus tem como objetivo levá-los ao arrependimento e a prosseguirem numa caminhada de santidade na presença dele. Já os ímpios, quando Deus disciplina, Ele os disciplina com as consequências dos erros deles, dos seus pecados. E Ele disciplina tanto nesta vida quanto na vida futura. Nesta vida, eles colhem as consequências dos seus pecados e na futura, o inferno eterno. Outro benefício é que eles também são selados para o dia da redenção e recebem as promessas como herdeiros da salvação eterna, ou da eterna salvação. As bênçãos da adoção perpassam essa vida e vão por toda a eternidade. Nessa vida recebemos o selo do Espírito Santo, isto é, o próprio Espírito Santo habitando em nosso coração. Ele é a marca, a evidência através da qual o seu fruto em nós evidencia que nós somos salvos e estamos sendo preparados para nos encontrar com Cristo, encontrarmos com Cristo no dia da redenção, isto é, no dia da sua volta. Todas as promessas referentes à nova vida que recebemos são referentes
a aliança que Deus estabeleceu conosco. E elas haverão de ser cumpridas, porque a aliança que Deus fez conosco tem por base o caráter de Deus. A certeza da nossa salvação repousa na palavra de Deus. Herdaremos a glória eterna porque Cristo conquistou-a para nós e Ele assim nos promete dar. É em Cristo que está a nossa confiança. Então chegamos aí ao final da nossa lição e concluímos com as seguintes verdades. Né? Adotados na família de Deus por meio de Jesus Cristo, participamos da natureza divina, da sua natureza divina. Isso quer dizer que não que nós nos tornaremos deuses ou divinos, não é isso, de jeito nenhum. Mas sim que nós passamos a ter uma nova natureza adequada para se apresentar diante de Deus na sua glória. Também outra verdade que destacamos aqui é a imagem de Deus em nós é restaurada. Né? A imagem de Deus em nós, ela é restaurada. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, deveria ser o seu representante nesse mundo, mas por causa do pecado, essa imagem de Deus no homem foi destruída. Cristo restaura, com a sua graça, ele vem então e restaura em nós a imagem de Deus. Né? Isto é, ele restaura em nós o caráter de Deus, ele aperfeiçoa em nós o caráter de Deus conforme o caráter, o seu próprio caráter, conforme nós vemos em Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para esse bem, para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Por fim, também nós vemos que nós somos objetos especiais do amor de Deus. Né? Ao tratar de Deus com este mundo, restringe-se à sua igreja. A paciência de Deus com o mundo, não destruindo-o, é por causa da igreja de Deus que ainda está nesse mundo. No exato momento em que a igreja for retirada, isso acontecerá no dia da volta de Cristo, a igreja será arrebatada e levada à presença de Cristo, o mundo será severamente punido com o juízo final. Também, outra verdade que destacamos aqui é que nos tornamos templos do Espírito Santo. Quero que você pense um pouco sobre isso. O Espírito Santo passa a habitar permanentemente no coração daquele que foi recebido como Filho de Deus. Ele não se retira do Filho de Deus, nem mesmo quando este peca. Pelo contrário, habitando no coração do Filho de Deus, o Espírito Santo leva o Filho de Deus ao arrependimento e à confissão do seu pecado para ser reconciliado com Deus novamente e assim viver uma vida que agrada ao Senhor. De pecadores que mereciam o inferno, agora somos filhos de Deus, que haveremos de herdar a sua glória. Que todo louvor e gratidão sejam rendidos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não se esqueça, aí, concluindo a nossa lição, não se esqueça de memorizar as perguntas do Catecismo Maior, que estão ali na sua apostila. As perguntas aqui, começando com a pergunta 60. Poderão os salvos viver segundo a luz da natureza? Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo, nem nele crerem. Repetindo, poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo e nele creem? É possível alguém se salvar sem conhecer a Jesus? Sem entregar-se a Cristo Jesus? Tem lá a resposta, você vai memorizar também a resposta. A pergunta 61. Serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja? Pergunta interessante, né? Tem a resposta lá, você vai ver uma resposta que é bem diferente daquilo que nós temos ouvido nos nossos dias, né? De que todo mundo tem que ouvir o Evangelho para ter uma oportunidade, pelo menos uma oportunidade, para aceitar ou não a Jesus. Senão Deus não vai ser justo, né? Então, nós sempre ouvimos isso. Mas será que isso é verdade mesmo? Leia a resposta. E se você quiser, eu tenho esse material pronto, né? O comentário
do Catecismo Maior, né? Estou terminando esse material também com a nossa igreja. Então, de repente, eu posso disponibilizar para você também, tá bom? A pergunta 62, o que é a igreja visível? E a 63, quais são os privilégios da igreja visível? Memorize essas perguntas e as suas respostas. Que Deus assim te abençoe. E até a nossa próxima aula, permitindo Deus.